Olá, meus irmãos queridos, um bom dia a todos vocês. Que bom que nesta manhã nós estamos entrando na nossa sala, a sala da esperança, que estudamos a palavra de Deus, estudamos a nossa lição. Seja muito bem-vindo você nesta manhã, para juntos, iluminados pelo Espírito de Deus, podermos estudar a sua palavra. Quem sabe aí você que pela primeira vez, alguém está passando para você, está compartilhando com você esta mensagem, você está nos assistindo, participando. Faça plano de estar sempre conosco, nós estamos sempre com a nossa sala aberta e temos um bom grupo, todos os dias estudando a palavra de Deus, a nossa lição da Escola Sabatina, que é o nosso guia de estudo através da Bíblia Sagrada. A palavra de Deus que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Pois é, a nossa lição de hoje, quarta-feira, tem como título Um Profeta Semelhante a Você. E o nosso estudo baseia em Deuteronômio capítulo 18, verso 15 ao verso 19, também livro de Atos, capítulo 3, verso 22, e também o capítulo 7, verso 37. E aqui na nossa lição, meus queridos, nós temos aqui a referência da aliança no Sinai. Moisés aqui ele está já entrando na terra prometida, como ao longo das semanas nós estamos estudando, e as recomendações, conselhos, lembranças para o povo. E aqui Moisés está relembrando o seu povo do Monte Sinai, logo no comecinho, quando eles tinham acabado de sair do Egito, atravessado o Mar Vermelho, estava ali ao pé do Monte Sinai, onde Moisés subiu para receber de Deus as tábuas dos 10 mandamentos, escrito pelo próprio dedo de Deus. E então o povo, quando Moisés desceu, Moisés tinha tido um encontro com Deus e ele estava com o rosto transfigurado, e então o povo quase que não conseguia nem olhar para Moisés, tá? Porque quando você tem um encontro com Jesus, um encontro com Deus, a sua vida é mudada, você é diferente. Moisés desceu ali com a certeza que ele tinha tido um encontro com Deus. O povo olhava para Moisés e quase que não suportava olhar para o rosto dele, pelo resplendor da glória de Deus que tinha se manifestado sobre Moisés. E eles então fizeram um pedido a Moisés, disse: Moisés, nós somos tão pecadores que nós não podemos ter esta comunicação direta com Deus, ou seja, Deus também não pode estar conosco, entre nós, porque senão nós vamos morrer. E isso era verdade, meus queridos. Eles não poderia, porque se Deus manifestasse a sua glória, ninguém suportaria. Tá? Assim é conosco hoje também. Certo? Pois é. Então eles pediram para que Moisés fosse entre eles e Deus o seu intercessor, para que ele se comunicasse com Deus e Deus se comunicasse com ele, e por meio de Moisés eles recebiam as orientações de Deus, tivesse aí esse elo, essa comunicação, tá? Ou seja, Moisés seria como o intercessor do povo. Tá? E foi aí que Moisés então entrou no assunto, mostrando para eles que Deus levantaria de entre eles, dos seus irmãos, um profeta maior, profeta grande. Tá? Moisés estava referindo aqui esse profeta maior, o próprio Jesus Cristo, que sendo ele Deus, sendo ele divino, ele então encarnaria a sua divindade na humanidade, para que ele pudesse agora habitar
né, entre os homens, entre o ser humano. E aí Jesus seria esse intercessor, seria o intercessor entre Deus e a humanidade, entre Deus e o homem. E Jesus seria então aquele que revelaria, né, o caráter de Deus o Pai, quem era Deus o Pai, o grande amor de Deus. Então tudo que Jesus, quando ele aqui esteve, ele viveu, né, ele se manifestou, né, entre o ser humano o grande amor de Deus, mostrando, Jesus estava mostrando claramente para que nós pudéssemos entender quem é Deus, tá? O caráter de Deus, o caráter de amor, a essência do amor. Deus é amor, tá? E foi isso que Moisés estava dizendo, meus queridos. Nós temos aqui a referência também, como eu já falei em Atos, no capítulo Atos, propriamente aqui no capítulo 13 e também no capítulo 7. Né? No capítulo 3 nós temos aqui a referência de Pedro, quando Pedro estava ali sendo julgado naquele tribunal de justiça, né? Porque ele testemunhava, falava, pregava a respeito de Jesus, aquele que veio, que morreu, ressuscitou e foi para o céu como nosso intercessor, interceder como nosso sacerdote diante de Deus o Pai, tá? Então Pedro estava dizendo muito bem claro aqui, para aqueles homens da lei, né, os sacerdotes, ali os escribas, fariseus, né, que estavam ali, anciãos, Pedro estava dizendo para eles que a referência de Moisés com relação ao grande profeta que se levantaria por Deus em meio aos seus irmãos, e ele seria o intercessor, era o próprio Jesus, que eles o haviam matado, mas ele ressuscitou ao terceiro dia e subiu ao céu. Tá? Também, meus queridos, nós temos aqui no capítulo 7 de Atos a referência aqui por Estevão, né, declarando de que Cristo Jesus realmente era aquele mencionado por Moisés lá em Deuteronômio, né, no capítulo 27. Tá? Jesus é o nosso grande profeta, o maior de todos os profetas, o sumo sacerdote, o nosso intercessor, aquele que está no trono de Deus, nosso Pai Celestial, e ele intercede por mim e por você, como diz o apóstolo São João, ele é o nosso advogado, né? Primeira carta de João, capítulo 2, e ali no verso 1 e verso 2, João diz que Jesus é o nosso advogado. Meus queridos, eu tenho aqui alguma referência para podermos alimentarmos um pouco mais a nossa lição de hoje. Eu preparei alguns versos, por exemplo, lá em Gênesis, né? Nós temos ali, se eu não me engano, no capítulo 27, deixa eu ver se eu encontro aqui, lá em Gênesis, deixa eu ver se é o capítulo 27, capítulo 28, tá? 28 de 10 a 17, nós temos ali aquele episódio acontecido com Jacó, tá? Quando ele, juntamente com a sua mãe, enganou o seu pai, né? Isaac, quando ele já estava bem velhinho, não enxergava mais quase nada, e ele precisava dar a bênção para o primogênito, e nesse caso o primogênito era Esaú, porque Esaú por alguns segundos havia nascido primeiro do que Jacó, embora ele não merecia, né, a bênção da primogenitura, porque porque Esaú era muito irresponsável, não valorizava aquilo que era espiritual, aquilo que era de extremo valor, ele não valorizava na verdade, tá? Ele não merecia, mas naquela cultura ele seria então aquele que deveria receber essa bênção do seu pai.
E então Jacó e a sua mãe tramou ali uma forma de enganar Isaac, né? Mataram ali um cordeiro e Jacó se vestiu com a pele daquele cordeiro para se parecer com o seu irmão Esaú, que tinha o seu corpo mais peludo, né? E Jacó e o seu pai poderia identificar por esse fato. Muito bem, com isso, meus queridos, causou uma terrível ironia, uma briga entre eles ali, que Jacó precisou fugir às pressas, né? Senão ele seria morto pelo seu próprio irmão. Nessa trajetória da viagem da fuga de Jacó, deu-se a noite, né? E ele estava num local muito solitário, um local, quem sabe, numa estrada fechada, de montanhas, de matas verdes, e então ali ele estava com muito medo. E ele fez uma oração pedindo a proteção de Deus, pedindo perdão da sua falha, dos seus pecados, e ele entregou a sua vida a Deus, e ele mesmo ele pediu que Deus protegesse a ele naquela noite. Ele fez alguns votos com Deus até, tá? E ele então pegou ali uma pedra e deitou no chão, reclinou a sua cabeça sobre aquela pedra e dormiu. E ele teve um sonho durante a noite, né? Ele viu que uma grande escada, ela estava apoiada sobre a terra, mas o topo da escada, né, atingia até o céu, e os anjos de Deus desciam e subiam por aquela escada. E naquela visão, a interpretação que foi dada para Jacó era de que realmente, meus queridos, aquela escada simbolizava Jesus Cristo, tá? Que é por quem podemos religar com o céu, uma vez que o pecado causou uma grande ruptura, né? O pecado causou ali uma grande fenda dividindo a terra do céu. Então o ser humano já não tinha mais esse vínculo, essa comunicação direta, esse elo com Deus, com a criatura, com o Criador, mas Jesus Cristo, Ele é o nosso pontífice. Foi Ele que construiu a ponte, né, por meio da cruz, aonde religou a terra com o céu. Se você abrir a sua Bíblia no livro de João, no Evangelho de João, no capítulo 14, no verso 6, o próprio Senhor Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então Jesus é essa ponte, a cruz de Cristo, tá? Por meio da cruz de Cristo Ele construiu essa ponte que nos religa outra vez com o nosso Pai Celestial. E agora você tem direito, tá? Concedida por Cristo Jesus, imputado por Cristo Jesus, mediante a sua graça, de entrar no reino dos céus. Quando você aceita Jesus como seu Salvador e trilha por meio da cruz de Cristo Jesus. Tá? Atos capítulo 4, verso 12, nós temos também outra referência ali, né? Deixado ali pelo apóstolo São Pedro, ele diz assim, olha, debaixo do céu, dando essa mesma referência, meus queridos, quando ele estava ali no Tribunal de Justiça, dando essa mesma referência, ele diz assim, debaixo do céu, não há outro nome entre os homens para que sejamos salvos. Somente por meio de Cristo Jesus, que é o nosso Redentor, o nosso Salvador, aquele que reconstruiu, meus queridos, né, esse caminho, né, que nós podemos por ele trilhar, né, e entrarmos no reino da glória de Cristo quando Jesus voltar. Tá bom? E então é isso, meus queridos. Jesus é o grande profeta, como diz Moisés. Tá? O grande profeta que seria o nosso intercessor. Jesus é quem intercede por mim, intercede por você diante do nosso Pai Celestial, no trono celestial, de onde Deus governa o universo. Que Deus te abençoe, tenha você um ótimo e abençoado dia, tá?
que realmente esta lição faça uma grande diferença na sua vida, que você tenha certeza absolutamente de que esse Deus maravilhoso, Cristo Jesus, na cruz do Calvário, ali ele escreveu o seu nome na palma da sua mão, através dos cravos que foram cravados ali. Tá bom? Vamos orar? Ó Deus amado e querido, muito obrigado, Senhor, por esta certeza que temos, que nós temos um intercessor, Cristo Jesus, nosso sumo sacerdote. Em nome de Jesus, amém.